Olá, o programa Via Rural está começando e nesta edição nós temos uma participação internacional. Conheça Edward, este americano que escolheu o nosso interior do estado para produzir. E ainda uma criação bem peculiar. Nós encontramos em Campos um criatório de pavões. É agora aqui no programa Via Rural. Vem junto! Programa Via Rural no ar e hoje a nossa edição tá bela, tá bonita, como vocês puderam ver aí nesse clipe feito pelo André com as imagens do Cadu. Bom, hoje nós vamos falar sobre produção de uvas e o nosso entrevistado é o Edward, internacional. Gente, ele veio lá dos Estados Unidos, está aqui no Brasil desde 1999 e vai contar um pouquinho pra gente como é que começou essa história e vai falar também sobre produção de uvas que ele tem aqui em Santo Eduardo. Edward, primeiramente, fala para quem está em casa como é que você veio para aqui no Brasil, como é que você descobriu o Brasil? Eu descobri o Brasil porque meus pais já têm visto que o Brasil é um país do futuro. Nós incentivamos desde cedo a ficar atento às mudanças do mundo. E desde pequeno incentivava para falar português. Até nós tivemos aula de português em casa quando eu era pequeno. Aí nossa família começou a ter intercâmbio com o Brasil, meus irmãos mais velhos visitaram o Brasil com intercâmbio. E mais tarde eu visitei o Brasil, sempre fui encantado com o Brasil. Bom, mais tarde eu comecei a trabalhar junto com algumas brasileiras nos Estados Unidos. Já conheci um pouquinho da língua e apareceu a oportunidade de trabalhar em 99 numa fábrica em Campos de imagens de santos, que eu já tinha nos Estados Unidos. Eu vendi aquela de lá e veio aqui trabalhar no Brasil. Aí nós tomamos posse dessa fábrica em 99. Aí, trabalhando em Campos, no estado de Rio de Janeiro, eu fui conhecer Antônio Brandão, que plantava uvas, a primeira pessoa de plantar uva no estado comercial, no estado de Rio, em Cardoso Moreira. Eu fui visitar a plantação dele, eu vi que ele produzia 2 safras no ano, controlada com poda, e eu quis fazer aquilo. Por quê? Meu pai era fazendeiro, minha avó, pai da minha mãe, descendente italiano, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, plantava uva na fazenda para fazer vinho. E depois eu sabia que uma coisa que pode dar lucro, e poucas regiões do mundo que pode produzir 2 vezes no ano, que nosso clima aqui de Mutum, que pode produzir 2 safras no ano, sendo que controlada com poda. Aí eu fui procurar uma propriedade, ao longo de 1 ano e meio procurando uma propriedade, essa propriedade me achou, e eu caí aqui. Foi assim que começamos a trabalhar nessa região aqui. Certo. E essa produção de uvas? Você disse que o seu pai já era fazendeiro lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, já produzia uvas. É diferente a produção aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? É um pouco diferente, sim. Por quê? Aqui nós temos controlar com podas de que a planta, para produzir, ele precisa de um período de descanso. Normalmente, onde tem clima frio, onde a temperatura cai embaixo de 5 graus, a planta naturalmente adormece. Califórnia, sul do Brasil, é assim. Aqui, como a temperatura é quente, no inverno, que nossa temperatura é mais amena, mas é seco, nós podemos enganar a planta um pouquinho, retirando a água, ele fica meio adormecido. Aí as podas, você poda ele, nós passamos hormônio nas gemas para acordar
e coloca água no pé. Assim você pode conseguir 2 safras no ano do mesmo pé. Sendo que nas outras regiões não pode quando está frio, porque a planta não vai crescer enquanto está nas baixas temperaturas. Certo. Bom, falando em baixas temperaturas, aí falando em clima, falando em solo, falando em água, a gente sabe que a gente está passando por um momento aí de seca, de estiagem, falta de chuvas aqui na região. A uva, a produção de uvas, ela sofre com essa situação ou não? Conta pra gente. As uvas estão mais resistentes de estiagem, porque é uma planta que vem de regiões já meio áridas. Ele sofre assim, quando a temperatura está muito alta, como está acontecendo nos últimos meses, a planta ele quase para de crescer, mantendo só a respiração. Mas a uva já é uma planta mais resistente e ele pode produzir na época de calor com pouco água. Bom, Eduardo, a gente vê que você apostou numa produção que não era tão comum aqui na região, né? A gente tem exemplos de sucesso aqui na região, mas não é uma produção, não seria uma produção muito comum. Esses produtores que vêm aqui e inovam, né? Como você fez, trouxe a uva para cá, acompanhou o exemplo do Brandão lá de Cardoso Moreira e trouxe para cá. Esses produtores têm incentivos, né, do governo estadual, do governo municipal, para continuar produzindo, para melhorar também a produção? Tem alguns projetos sim. Um projeto que foi muito desenvolvido no estado de Rio foi o projeto de frutificar, que foi em 2009 abrir um projeto específico para uvas que nós participamos. E hoje em dia tem mais financiamento rurais que está sendo aberto para as uvas. Pode ser, não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, a Caixa está também para lançar um projeto de uvas. Mas por enquanto tem alguns órgãos do governo sim. O Via Rural está só começando. No próximo bloco você confere as parreiras deste americano que veio lá da Califórnia para produzir em solo fluminense. E ainda nesta edição a criação dos exóticos pavões. Segura aí que a gente já volta.